Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 7. 2 semanas precisamente sobre o acidente em Copacabana, e Marita amanheceu preparada à desencarnação. Moreira inspirava piedade. Aqueles dias abençoados de ensinamento e dor haviam alterado sua vida íntima. Percebendo que a menina entrou nos derradeiros lances da decadência orgânica, chorava consternado. Marita desligava-se pouco a pouco de toda a relação com o mundo corpóreo. Nem mesmo o calor daquele amigo generoso que a sustentava, como se lhe oferecesse um pulmão suplementar, a interessava mais. Embora imóvel, sentia-se agora lúcida, profundamente lúcida. Os olhos estavam quase apagados, no entanto, o apoio magnético incessante abria a luz da sua visão espiritual. Nos últimos dias, atingiu avançada renovação. Assinalava com absoluta clareza as conversas frequentes que Cláudio mantinha com médicos e enfermeiros. Gravava as preces e os comentários de Agostinho e Salomão na hora do passe. Então, ela aproveitava toda a reunião, não somente os passes que estavam sendo aplicados nela, mas toda a reunião. De início, ao experimentar que as mãos paternas asseavam o seu corpo, desesperava, clamava de si para consigo que não se conformava com tanta humilhação. Lançava pensamentos de revolta contra o destino que a unia daquele modo a um homem que odiava. Entretanto, a força de perceber sua ternura reverente, limpando as suas excreções que se agarravam à epiderme ferida, acabou plantando no coração um sentimento novo. Enterneceu-se, se transformou. Ouvia-o falar em Deus e, às vezes, identificava os seus dedos a roçarem sua fronte, ao mesmo tempo que entremeava afagos e orações. Num dos minutos comovedores em que ela cismava, sem atinar com os motivos daquela transformação, Félix aproximou-se, acariciou paternalmente os seus cabelos em desalinho e disse, na convicção de quem centralizava todas as energias, a fim de sugerir-lhe com êxito a atitude aconselhável: filha, perdoa, perdoa. Ela registrou emocionada a voz desconhecida e recordou a mãezinha que a deixou no berço e concluiu: sim, somente o amor materno voltaria do túmulo para inclinar o seu coração incendiado à fonte da indulgência. Perdoar, monologou. Que outra coisa lhe competia fazer diante da morte? Sim, devia partir, esquecendo mágoas e afrontas. Reconhecia-se na armadura dos ossos como pinto no ovo. Tênue pancada ou breve movimento conseguiria despejá-la e devia sair. Embora não soubesse para onde. Por que não seguir apagando as labaredas que requeimavam os seus sentimentos? Meditou naquelas mãos que a despiam, enxugando sua pele molhada para vesti-la outra vez, com o carinho apenas visto nas mães, quando tocam, de manso, os filhinhos doentes, e concluiu que lhe cabia desculpar, esquecer. Então, se compadeceu diante do pai refletido. Perdoar-lhe, sim. Pensou nisso com a alegria de quem achou uma bênção. Ele agora a respeitava, limpava, orava, viveria na terra, talvez carregando amargas penas, enquanto ela viajaria para regiões que ignorava, apegando-se, porém, à confiança
naquela voz que impelia o seu espírito atribulado à calmaria do perdão. Rememorou o pranto da noite em que lhe declarou a paixão despropositada e tocou-se de entendimento. Pobre pai, aquele que nunca desfrutava refúgio no próprio lar. Teria um cérebro normal, um homem assim, varado em casa, diariamente, como se fosse um cão infeliz? Quem poderia saber se ele se aproximou dela na condição de um enfermo, buscando o lenitivo que não sabia qualificar na turvação dos próprios sentimentos? Provavelmente havia recebido, na pensão de Crescina, o assalto de um louco e não a injúria de um homem. Por que não justificar o pai que se dementou? Reconstituiu na memória os gestos de brandura e de amor nos brincos da infância. Cláudio foi seu único amigo. Se chorava em pequenina, recolhia-se ao seu colo, buscando o abraço de mãe que não teve. Demorou-se a revê-lo nas telas da imaginação, transportando-a nos braços para que se distraísse, admirando os bichos no jardim zoológico. Degustava de novo mentalmente os sorvetes que ele lhe adquiria, prazeroso nas tardes de verão. Recordava. Não. Bradava-lhe a consciência, o pai não era perverso, era bom. Como recusar-lhe compaixão se Dona Márcia o abandonava, se Marina evitava sua presença? De certo, sofreu muito antes de conturbar-se. Como não desculpar a loucura de uma noite, um benfeitor de 20 anos? Por que não morrer abençoando semelhante dedicação? De que modo condená-lo se ele, Cláudio, prosseguia ali, paciente e abnegado, tolerando-a? Recordou a mãe adotiva, imaginou-se à frente da irmã e aspirou em espírito a reconciliação com elas. Quem afirmaria que Dona Márcia e Marina também não estivessem sob desequilíbrios ocultos? Quem diria com certeza que não fossem doentes? Naquele instante em que se harmonizava com Cláudio, também queria reconciliar-se com ambas. Estavam perdoadas por todas as incompreensões e, no íntimo, pedia-lhe perdão por todos os dissabores que involuntariamente lhe tivesse causado. No desfile das reminiscências, Gilberto não faltou. A figura do rapaz surgiu na sua cabeça, envolvida de doces vibrações do sonho que constituiu a luz da sua vida. Não conseguiria odiar a quem amava tanto. Gilberto teria encontrado razões para afastar-se dela e também, naquelas reflexões graves e extremas, lhe aparecia na ternura, revestido com a beleza de um companheiro amado e limpo. Ao enunciar esses pensamentos, Marita sentiu-se mais leve, quase feliz. Então, com a sugestão que recebeu, acabou se colocando no lugar de cada um deles, das pessoas com quem ela convivia, né? Conseguiu entender que cada um tinha motivo de dor e sofrimento, conseguiu entender que no balanço geral existiam mais motivos para agradecer do que para odiar, e assim foi perdoando um a um. Tentou movimentar-se, gritar ao pai que ela o considerava um homem de bem, que não detinha motivo algum para acusá-lo, que o que sucedeu na moradia de Crescina tinha sido apenas um lamentável engano, que ela realmente morreria, rogando-lhe, no entanto, viver e continuar a ser bom. Mas só ao pensar no próprio erguimento teve a impressão de que se algemava a uma estátua. Nenhuma reação favorável nos membros hirtos, endurecidos, né? Nenhuma voz na garganta que lhe parecia de pedra, mas tão grande e tão heróico se externou o esforço de sua alma renovada que bagas de pranto rolaram de seus olhos semimortos.
Desde esse minuto solene de pacificação, começou a distinguir vagamente vozes e formas do plano espiritual, entre alegre e amedrontada, como se estivesse acordando num clarão trespassado de bruma. Olhando o seu semblante orvalhado de lágrimas, Nogueira, reanimado, chamou o médico. Aquilo não seria indício de reação, de melhora? Porém, o médico meneou a cabeça, circunspecto, e pediu mais tempo de observação a fim de pronunciar-se, concluindo, no entanto, de si para consigo que a menina se achava em condição pré-agônica, transtornada, delirante. Clareado o dia que antecedeu a noite da desencarnação, o clínico prestimoso convidou Cláudio a entendimento e comunicou-lhe, por fim, que a moça não mais viveria muitas horas. Para a ciência, tudo terminava. Que ele, pai afetuoso e crente, orasse segundo a fé que alimentava no coração, buscando forças. Nogueira baixou os olhos e agradeceu humilde. Telefonou para Agostinho e Salomão, participando-lhes o aviso. Os amigos vieram à noitinha. Rogou orasse por ele, queria ser digno da fé que aceitou. Pela primeira vez pediu um passe em favor de si mesmo. Baixou os olhos e espalmou as mãos para recebê-lo, imitando o gesto de uma criança infeliz, suplicando uma esmola. O velho farmacêutico e o negociante o consolaram. Não seria justo reter a menina padecente num corpo como aquele, deprimido e irrecuperável. No entanto, ao se despedirem, achavam-se esmagados de emoção. Cláudio, mais desolado que nunca, às 9 horas solicitou licença para se trancar. Queria estar só com a filha, dizer-lhe adeus. Ninguém recusou aquele favor suplicado com humildade. Isolado à frente dela, Nogueira demorou-se a meditar. Recompunha o passado na memória, imaginando as estradas percorridas por ruínas das quais se via afastado para sempre. Entretanto, ao fixar a agonizante pelo amor purificado que passou a lhe dedicar, simbolizava a existência junto dela, o futuro de que se via distante. Entre o passado que lhe inspirava repugnância e o futuro na comunhão espiritual com a filha querida, sentia-se esmagado, sozinho. Enternecia as recônditas fibras de nossa alma contemplar aquele homem envergado ao peso do suplício moral, fugindo às recordações para entrar em prece. Os gritos inarticulados do peito dominado de angústia ao apelarem para Deus, no silêncio do quarto, pareciam cânticos de dor que as lágrimas sufocavam. Às 11, o irmão Félix e outros amigos, incluindo Neves e Persília, estavam conosco. Em todos os semblantes, a expectativa discreta, com exceção de Moreira, que se agitava em pranto. O instrutor levantou-o num gesto de brandura, comunicando-lhe que a tarefa terminou, que não deveria vitalizar por mais tempo aqueles pulmões que a morte começava a enregelar. O triste amigo obedeceu em choro convulso. Então, Moreira estava ali até o último momento tentando ajudar, e o instrutor pediu que parasse, que a sua tarefa havia terminado. Em seguida, impondo as mãos naquela cabeça despenteada, Félix transmitiu-lhe súbito calor. Marita senhoreou inesperada agilidade mental. Supunha-se reviver, renascer. Escutava os ruídos em redor com extrema acuidade auditiva. O benfeitor se aproximou de Cláudio e segredou-lhe algo. Certo, sugeria-lhe conversar, despedir-se. Ignorando-se tocado pelo mentor espiritual, vimo-lo revestido de estranha coragem. Nogueira ergueu-se, avançou 2 passos e ajoelhou-se ao pé da agonizante. Pousou a cabeça rente ao corpo imóvel, mas a intensa emotividade traiu suas energias. O pranto abalava seus membros como tempestade, sacudindo os galhos de um tronco prestes a cair.
Marita percebeu o arfar do seu tórax na escala ascendente dos soluços e desejou acariciá-lo, mas os braços pareciam parafusados à cama. Amparado nas forças magnéticas de Félix, que passou a apoiá-lo inteiramente, Cláudio cobrou ânimo, recolheu o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e deixou na cadeira próxima e falou com voz trêmula: Filha do meu coração, se você me escuta, atenda seu pai. Por piedade, perdoe-me. Não sei se você sabe que estou transformado. Conheci Jesus, minha filha, e hoje sei que Deus é misericórdia, que ninguém morre, ninguém. Sei que a justiça está em nós mesmos, que sofremos pelos males que praticamos, mas Deus não nos recusa o resgate. Compreendo o mal que fiz a você, sou um criminoso, mais nada. Pense, minha filha, no remorso que carregarei pelo resto da vida. Você sabe que vou agora caminhar sem ninguém, aguentando a solidão que mereço. Onde você estiver, compadeça-te, disse seu pai. Confie em Jesus e nos bons espíritos. Eles sabem que você não se suicidou. Sabem que sou assassino. Ah, minha filha, pense nessas palavras assim tão tristes. Assassino. Auxilie-me a lavar essa mancha da consciência. Rogue por mim aos enviados de Cristo, para que eu tenha a força de fazer o que devo fazer. Cláudio fez ligeira pausa ao ver que o rosto da filha se cobria de lágrimas e, ansiando reconhecê-la, devolvida à própria consciência para que assinalasse a sua renovação, guardou a íntima certeza de que ela o escutava em plena lucidez, bendizendo seus votos de melhoria. Aflito e expectante na convicção de que estava sendo ouvido e entendido, continuou. Apesar de tudo, filha querida, não fique triste com minha súplica. Sou um réu, mas tenho esperança. Veja a revelação de Jesus que eu achei. Em seguida, com as mãos trementes, num gesto de piedosa confiança, colocou o livro na sua mão inerte. A filha desperta registrou a presença do volume sob os dedos inteiriçados e respondeu com o pranto mais vivo, mais copioso. Nogueira, encorajado por aquela manifestação de inteligência, levantou a voz e rogou que escutasse o que tinha a dizer. Declarando saber-se diante de amigos espirituais que testemunhariam sua sinceridade e certo de que empenhava a própria alma nas afirmações de que dispunha a formular, abriu-se à filha. Confessou ali diante dela todas as faltas de que se acusava, relatou o drama de Aracélia, asseverou que sinceramente ignorava que ela fosse filha dele, o que apenas veio a saber por informação de Márcia, porque leviano e inconsequente que foi, na mocidade, admitia erroneamente que Aracélia desempenhou o papel de companheira para vários homens. Participou que a esposa chamou a realidade na noite horrível em casa de Cristina. Descreveu como ele se abateu, atormentado pelo arrependimento desde que a viu prostrada, implorava-lhe perdão por havê-la induzido ao suicídio. Comunicou-lhe haver lido e aprendido muito sobre reencarnação desde o primeiro dia de hospital e asseverou-se persuadido de que ambos se achavam ligados através de múltiplas existências. Disse que a paixão alimentada por ele teria sido fruto da invigilância e da crueldade que ainda trazia no coração. Porém, acrescentava ali, diante dos padecimentos dela, que lhe constituíam sentença de dor inapelável, que prometia regenerar-se por mais áspero e rude. Finda a longa exposição que Marita assinalou compungente, frase por frase, Nogueira retirou o livro da mão da menina e, descarnada, rematando em choro convulsivo:
Tenho orado e tenho recebido a misericórdia de Deus para mim, malfeitor. Mas se a bondade infinita me pode favorecer ainda com nova esmola, abençoe-me, filha querida. Dê-me um sinal de benevolência antes de partir. Se você está ouvindo o réu que sou, acompanhe-me nesse desejo. Ore também. Rogue a Deus forças. Mova um dedo só, para que eu saiba que você perdoou o seu pai. Não me deixe na incerteza agora que vou recomeçar o destino. Entregue as consequências das minhas próprias faltas. Registrando os soluços paternos que revolviam sua alma, a jovem associou-se a seus votos. Desejou ansiosamente, veementemente, satisfazer-lhe o pedido. Perdão, perdão. A palavra ressoava no seu espírito como um cântico que descia do céu ecoando nas paredes em torno. Perdão. Aquelas 6 letras enfileiradas em forma de som pareciam música da eternidade, que estivesse sendo executada no firmamento em trompas de estrelas, cujos brandos acentos aliviavam o seu coração. A pobre menina concentrou todas as energias no pensamento de confiança e de gratidão a Deus e rogou mentalmente: perdão, Senhor, perdão para meu pai, perdão para mim, perdão para todos os que erraram, perdão para todos os que caíram. Suas percepções se aguçaram e sentiu-se como que banhada de alegria inexprimível. Contemplou Cláudio distintamente agora, olhou Moreira em lágrimas e, alongando a atenção mais serenamente em redor do leito, nos viu. Félix, em silêncio, endereçou-lhe exalações magnéticas a determinada área cerebral e Cláudio, atônito, viu a mão inerte levantar-se. Agoniado e reconhecido, tomou avidamente aqueles pequenos dedos frios e quis dizer: obrigada, meu Deus, tentando em vão movimentar a garganta que os soluços embargavam. Mas, em lugar da palavra dele, foi a voz de Félix que se ergueu do nosso lado, arrebatando-nos em prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento, nesses dias de trabalho e de expectação. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que clarearam nossa alma, pelos minutos de dor que despertaram nossas consciências. Obrigada por essas 2 semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não nos foi possível fazer em meio século de esperança. Em ti, elevando nosso agradecimento e louvor, pedimos ainda: lança, por misericórdia, a tua bênção na irmã que se despede e no companheiro que ficará. Transfunde o seu pesar em renovação, a mágoa em alegria. Recebe o seu pranto como sendo a oração que te elevam, aguardando-te a paz no caminho. Entretanto, Mestre, não te intercedemos a piedade somente para eles, irmãos bem-amados, que consideramos filhos da própria alma. Suplicamos-te arrimo para todos os que resvalam nos enganos do sexo desorientado, quando nos ofereceste o sexo por estrela de amor a brilhar, assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência. Consente, Senhor, possamos relacionar diante de Ti aqueles irmãos que as convenções terrenas tantas vezes se esqueceram de nomear quando Te dirigem a oração. Abençoa os que se desviaram na insânia ou no infortúnio em nome do amor que não chegaram a conhecer. Socorre nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar, e corrige com tua generosidade os que as impeliram para a viciação das forças genésicas. Acolhe as vítimas do aborto, arrancadas violentamente ao claustro materno, dentro dos prostíbulos,
ou em recintos que a impunidade acoberta e retifica sob teu auxílio. As mães que não vacilaram, asfixiar ou degolar os seus corpos em formação. Restaura as criaturas sacrificadas pelas deserções afetivas, que não souberam encontrar outro recurso senão o suicídio ou o manicômio para ocultarem um martírio moral que transcendeu a sua capacidade de resistência. E compadece-te de todos aqueles que achincalharam a sua ternura, transformando-se quase sempre em carrascos sorridentes e empedernidos. Protege os que renasceram desajustados no clima da inversão, superando constrangedoras tarefas no padecendo inibições regenerativas, e recupera os que se reencarnaram nessa prova, sem força para sustentar as obrigações assumidas, afogando a existência em devassidão. Recolhe as crianças que foram seviciadas, torturadas, e renova com a tua generosidade os estupradores que se animalizaram inconscientes, agasalhos que rolaram na desencarnação prematura por efeito de golpes homicidas, nas tragédias da insatisfação e do desespero, e ampara os que se tornaram os seus carrascos padecentes, chibatadas pelo remorso, seja na liberdade apertada de angústia ou no espaço estreito dos calabouços. Mestre, digna-te reconduzir ao caminho justo os homens e as mulheres, nossos irmãos, que, dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza, não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao leito doméstico. Reequilibra os que fazem da noite pasto à demência, conforta os que exibem mutilações e moléstias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras existências. Reabilita a cabeça desvairada dos que exploram o filão das trevas do lenocídio, o que promove ou facilita a prostituição. Regenera o pensamento insensato dos que abusam da mocidade, propinando seus entorpecentes, e sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as receberam na terra por medida expiatória aos demandos sexuais, a que se afeiçoaram em outras vidas e que muitas vezes sucumbem na inanição e desalento em cativeiro familiar, sob o desprezo de parentes insensíveis, a cuja felicidade consagraram a juventude. Senhor, estende também a mão misericordiosa sobre os corações retos e enobrecidos, despertos que repousam nos ajustes legais, acatados nas organizações terrestres, e esclarece os que respiram em lares revestidos pela dignidade que mereceram, a fim de que tratem com humanidade e compaixão os que ainda não podem guardar os seus princípios e imitar os seus bons exemplos. Ilumina o sentimento das mulheres engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho, para que não desamparem aquelas outras que, até agora, ainda não conquistaram a maternidade premiada pelo respeito do mundo e que tantas vezes suportam a brutalidade dos seus filhos nos prostíbulos. Sensibiliza o raciocínio dos homens que envelheceram honrados e puros, de modo a que não abandonem os jovens desditosos e transviados. Senhor, não consinta que a virtude se converta em fogo no tormento dos caídos, e nem permitas que a honestidade se faça gelo nos corações. Tu que desceste as vielas do mundo para curar os enfermos, sabes que todos aqueles que jordaneiam na terra, atormentados pela carência de alimentação afetiva ou alucinados pelos distúrbios do sexo, são doentes e infelizes, filhos de Deus, necessitados das tuas mãos. Inspira-nos em nossas relações uns com os outros e clareia o nosso entendimento para que saibamos ser agradecidos à tua bondade.
para sempre. Quando Félix emudeceu, o compartimento demorava-se invadido pelo clarão que se exteriorizava do seu peito. Mas não éramos somente nós, os comandados dele, que trazíamos ali o espírito subjugado pela intensa emoção. Todas as entidades desencarnadas em serviço no estabelecimento, mesmo as que se vinculavam a outros cultos religiosos, se perfilaram à frente do acanhado recinto, discretas e atenciosas. Espíritos ignorantes e vampirizadores em trânsito nos sítios adjacentes, nos lugares próximos, afluíram para juntos de nós, atraídos pelo jorro de luz solar que o aposento irradiava em todas as direções, e muitos deles, a curta distância, baixavam a fronte emocionados e reverentes. Aquele quarto de venerável instituição socorrista, em plena noite na Rua do Resende, parecia fulgurante coração de alvenaria, constelado de amor. Então vamos lembrar que em nenhum lugar há tantos espíritos como em um hospital. Já vimos falar que num hospital a prece é mais sincera do que nas igrejas, nos templos, porque nesses lugares muitos oram da boca para fora, oram para cumprir uma obrigação, mas num hospital a prece é sincera. A pessoa quer de verdade o que ela pede. Aconteça. Olha como aquela oração ajuntou tantos. Não só ajudou aqueles que estavam envolvidos, mas também aqueles que passavam por perto, espíritos vampirizadores que aproveitaram a oportunidade para se modificar. Cláudio nada ouvia, mas empolgado pelas vibrações balsâmicas do ambiente, chorava de manso, percebendo a mão gélida que se colou a dele, afrouxando a pressão do adeus. Agoniado, olhou o semblante da filha e notou que a palidez da morte nele esboçava o derradeiro sorriso. Levantou-se e cerrou cuidadosamente aquelas pálpebras fatigadas, orvalhando-as de lágrimas. No entanto, ao seu lado, Moreira não continha os soluços. Telmo aplicava passes anestesiantes à jovem e um médico espiritual que se incorporou ao trabalho de nossa equipe cortou os últimos ligamentos que ainda retinham a alma cativa ao corpo inerte. Então, como nós sabemos, nenhum desencarne é igual ao outro. Mas já vimos em outros livros que existe uma equipe de apoio, alguns familiares que vêm dar suporte. Nesse livro mesmo a gente viu o Neves vindo em socorro da filha, Alguém que vem desligar os fios, que une o perispírito ao corpo físico, Quando viu Marita, liberta e agasalhada nos braços de Félix, parecendo uma criança cansada e adormecida, Moreira, na aflição, na humildade dos que se esquecem integralmente para se destacarem os que mais amam, perguntou desolado: Irmão Félix, que farei doravante, inútil como sou? Moreira, respondeu o instrutor, abençoando-o com o olhar: somos uma família só. Muito em breve terás o necessário de modo a retomar o convívio de Marita, que pede agora paz e refazimento. Mas antes, somos nós, os companheiros que te pedem auxílio. Marina sofre. Precisamos libertá-la. Contamos contigo como quem tudo espera de um amigo, de um irmão. O ex-assessor de Cláudio, ansiando patentear correta submissão, se ajoelhou e deixou pender a fronte, confundindo ao reconhecer que o orientador rogava sanar uma brecha que ele, Moreira, havia gravado, e prometeu em pranto atender à obrigação que se indicava a ele. Acentuou que tudo o que desejava agora era aprender, auxiliar, dedicar-se ao bem, trabalhar, servir. Olha o que a bondade de um espírito superior, Aquele que obsediava Cláudio, que era obsessor, agora é assessor, reconhece que errou e quer punir, em querer punir a Marina,
e vê agora a oportunidade de desfazer o que fez. Felizes da terra, quando passarem ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afasta do pensamento a ideia de acelerar a sua morte. Ao lado desses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual, articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Agora vocês ignoram o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajante que deseja examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não se sentirem capacitados a oferecer-lhe uma frase de consolo ou um socorro de uma prece, se afastem e os deixe em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes das outras auroras cortam sua face. Esses gemidos que se arrastam no peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. Companheiros do mundo que ainda trazem a visão limitada às estruturas da carne, por amor aos seus sentidos mais caros, dê consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os seus olhos contemplam, destinadas às lousas que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vocês chegarão. Eu acredito que nesses capítulos, deixaram muito claro o que pode acontecer nesses poucos dias de sofrimento que nos parecem uma eternidade. Como ele disse, conseguiu em 15 dias o que vinha tentando fazer em 50 anos. Então, esperamos pelo último minuto. Tudo pode estar sendo resolvido nesse último minuto. Oremos para que todos os envolvidos estejam aproveitando a oportunidade bendita. E depois desse alerta, André termina o capítulo dizendo: ao entardecer, Agostinho e Salomão acompanharam Cláudio e os despojos da filha até o Caju. É o cemitério São Francisco de Assis, conhecido como cemitério do Caju, Cerimônia simples que a prece consagrou. De volta, Nogueira acabrunhado, despediu-se dos amigos na Cinelândia e tomou o táxi para o Flamengo. Alcançou o prédio, subiu e, sequioso de companhia, abriu a porta. Vasculhou cômodo por cômodo e sentiu frio no corpo e na alma. No apartamento deserto, não havia ninguém. Vamos lembrar, que Márcia estava viajando com Nemésio e Marina estava internada. E quanto a nós, quando ouvirmos notícias relativas a fatos como esses, envolvendo pessoas em situações como as citadas nessa oração, de Félix, vamos orar por eles, é o que nós podemos fazer. Assim, ao invés de como Moreira, levarmos vibrações inferiores e depois temos que reverter a situação, lembremos que podemos ajudar com prece. Ou, como ele disse, se não puder ajudar, não atrapalha. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.